Olá, sejam bem-vindos ao programa Super Hiper Abras, o lugar em que o supermercadista fica sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no varejo alimentar brasileiro. Na Super Hiper tem informação, novidades sobre a indústria, o varejo, as novidades tecnológicas, entrevistas com os principais nomes do setor e a cobertura de grandes eventos. Preparamos conteúdos imperdíveis para hoje. Aproveita que estamos só começando e avisa os amigos no WhatsApp que eles precisam assistir o programa dessa semana. Olha só o que você vai conferir daqui a pouquinho. Para começar, tem uma entrevista que fizemos com nossos parceiros da Darnel, uma organização líder com presença global que oferece há 60 anos soluções de embalagens 100% recicláveis. Depois a gente segue com nossas entrevistas e vamos te mostrar o bate-papo que eu tive aqui na Abras com Fábio Amorim, fundador e CEO da Brands Partners. Teremos ainda uma matéria sobre a participação do presidente da Abras, João Galassi, no Congresso Brasileiro de Olericultura, direto de Campinas. E para fechar, tem a estreia do quadro Pricing em Minutos, com o CEO da Infoprice, Marcos Rogero. Mas antes nós vamos conferir como foi a agenda da semana do presidente da Abras, João Galassi. Nossa repórter Kalina Sabino já está preparada para contar tudo para a gente. Então pode rodar a vinheta que o Abras em Ação já vai começar. Olá, começa agora mais um Abras em Ação. O presidente João Galassi esteve presente, junto com a sua esposa, a primeira-dama da Abras, Virgínia Galassi, na cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Paulista de Supermercados, APAS. O evento aconteceu na terça-feira, dia 27, no auditório Celso Furtado, aqui em São Paulo. Este momento é de suma importância para a APAS, pois marca a transição de liderança e define as diretrizes estratégicas para o próximo período. O novo presidente da APAS, Erlon Godoy Ortega, tomou posse junto com a nova diretoria, que vai assumir o posto de trabalho a partir do dia 1º de setembro, para o biênio 2024-2026. Gostaríamos de deixar o nosso agradecimento a Pedro Lopes pelo excelente trabalho realizado e desejar sucesso a Erlon e à nova diretoria. E nesta quarta-feira, o presidente da Abras, João Galassi, esteve presente na APAS Regional Sorocaba para compartilhar a sua jornada como dirigente institucional, desde o início como diretor regional da Associação Paulista de Supermercados APAS Campinas, até sua posição atual como presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Na ocasião, ele dividiu as suas experiências com o público e conversou sobre os projetos prioritários da Abras. Na opinião do presidente Galassi, foi uma rica oportunidade para troca de conhecimento e inspiração. Ele foi convidado pelo diretor regional da APAS, Bruno Ruggini. E em breve você verá a cobertura completa aqui na TV Super Hiper Abras. E esse foi o Abras em Ação de hoje. Eu fico por aqui, mas a gente se vê em breve em alguma entrevista ou no próximo Abras em Ação. Até lá! Hora de conferir uma entrevista muito interessante. Vamos saber mais sobre sustentabilidade e ESG com uma das principais empresas de embalagens plásticas do país, a Darnel. Com operações em mais de 20 países, presença a nível global, tecnologia de ponta em seus centros de distribuição e produtos 100% recicláveis, compostáveis ou biodegradáveis, a Darnel é a única empresa no Brasil que possui todas as soluções em embalagens descartáveis para alimentos, One Stop Shop. Igor Oliveira Niero, diretor comercial da empresa, conversou com a gente, falou sobre o trabalho desenvolvido pela Darnel e as boas práticas de ESG. Acompanhe. Falando um pouco de quem é a Darnel, de como nós atuamos no mercado, apresentando-nos aos supermercadistas, principalmente. Nós somos uma empresa que oferece soluções para o mercado de embalagens, o mercado de embalagens descartáveis. Somos uma empresa que tem um portfólio muito completo, muito extenso de produtos. São produtos base plástico, basicamente polímeros. Então, produtos de vários tipos de materiais, vários tipos de categorias, que
podem atender desde uma linha de frigoríficos, por exemplo, até gôndola. Então, falando um pouquinho mais depois, entrando no portfólio, fica mais fácil a gente entender, mas fazemos, por exemplo, desde bandejas para frigoríficos, como aquelas bandejas que vão embaixo da carne, frango, peixes, e até potinhos plásticos de PET para colocar sementes, para colocar frutas secas, então, e também passando pela linha de padarias, com também bandejas espumadas, também essas boleiras em PET, PVC, então a gente trabalha com uma gama muito alta de materiais e de produtos para fornecer o máximo de soluções possível em um só ponto de venda para o nosso cliente. Como os produtos são pensados de forma estratégica e sustentável? Na estratégia da Darnel sempre existe o braço ali de sustentabilidade. Então, os produtos são desenhados pensando no mundo melhor. Nós atuamos sempre num mercado muito competitivo, em que o custo é muito importante, muitas vezes. Mas a Darnel ela trabalha com um braço de sustentabilidade muito voltado no design da embalagem. Como nós desenhamos essa embalagem pensando no mundo melhor, no mundo mais sustentável. Então, desde a concepção da embalagem, da nossa estratégia, a gente quer sim fornecer a melhor solução para o nosso cliente, uma solução de forma economicamente viável, mas que também tem uma responsabilidade social e de sustentabilidade por trás. Então, a estratégia do negócio é toda desenhada para que a gente possa suprir os nossos clientes, as demandas dos nossos clientes, mas sempre de uma forma responsável, tanto economicamente falando, quanto de sustentabilidade, de ética com o planeta. Então, pensando no futuro, os nossos produtos são desenhados para que eles sejam recicláveis, para que eles venham de fontes que sejam seguras, que não tenham impacto social e que eles sejam a melhor fonte possível de embalagens para os nossos clientes. Sobre os nossos centro de pesquisa e desenvolvimento que a Darnel possui, nós temos muitas ações em andamento, mas temos algumas que já foram implementadas e eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente tem algumas linhas que saíram desse centro de pesquisa e desenvolvimento. Uma delas é a linha RESC, que é uma linha que utiliza 70% do plástico de segundo uso na sua composição. Então, é uma linha foi desenhada e pensada para ser sustentável. Então, a gente garante a utilização de 70%, pelo menos, desse plástico de segundo uso dentro das nossas linhas. Essa linha teve um desenvolvimento muito forte, né, na Colômbia, com a nossa matriz, e chegou no mercado já há algum tempo, trabalhando muito forte essa linha de desenvolvimento sustentável, em que a gente coloca todo o nosso esforço para que sejam feitos desenvolvimentos e novas pesquisas, para que a gente aumente ainda mais esse percentual, para que a gente utilize mais materiais. Então, o Centro de Desenvolvimento, principalmente que fica pesquisa e desenvolvimento, né, da Colômbia, ele fica muito ligado às necessidades do resto do mundo e do que traz também o mundo como um todo, né? Afinal, nós estamos todos no mesmo planeta. Então, o que a gente trabalha é para que as necessidades de sustentabilidade sejam supridas por nós mesmos, fechando esse ciclo completo. Essa linha RESC ela é sustentável, totalmente 100% reciclável e utiliza 70% de materiais reciclados em sua composição. Isso traz um benefício muito grande para os nossos parceiros e faz com que a gente se mantenha nesse nível alto de reciclabilidade dos nossos materiais. E também nós temos um desenvolvimento feito de uma linha chamada linha Bio. Essa linha Bio ela é de espumados, o que é conhecido no mercado como isopor, mas todo mundo olha esse produto com um pouco de preconceito, achando que ele não pode ser reciclado. Esse produto ele é um plástico expandido, então ele tem ar em sua composição, então utiliza menos material, tem eficiência térmica, utiliza menos água na produção dele. Especificamente falando dessa linha Bio, ela tem menor consumo de água, de energia, menor pegada de carbono do que papel, por exemplo, em sua produção.
E em alguns estudos feitos pelo Instituto Eden de Albuquerque, no Novo México, ele confirmou que essa linha bio tem um formulado de biodegradar pelo menos 85% em menos de 4 anos. Então, 85% desse material em menos de 4 anos já foi biodegradável. Essa linha bio ela tem um aditivo que faz com que o material se torne biodegradável. Quando a gente fala de biodegradável, não é aquele oxibiodegradável que se transforma em micropartículas de plástico, não. Ele se transforma em compostagem mesmo. Então, em aterros biologicamente ativos, que nós chamamos, esse material vai muito bem e ele se degrada em menos de 4 anos, 85% pelo menos dos casos. No restante, um pouquinho mais. Mas são livres de BPA, produtos não têm origem animal, não contém amianto em sua composição. Então é um produto bem interessante que chega com uma coloração também diferente para mostrar para o consumidor que está sendo o que nós estamos fazendo e que esse produto pode ir para uma compostagem. Então a cor dele é diferenciada para que possa mostrar para o consumidor a destinação correta. São algumas ações que a gente faz no nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento que fazem com que a gente acredite em um futuro melhor. Sustentabilidade é um tema que as empresas devem levar em consideração e esta pauta é cada vez mais relevante. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, o número de brasileiros que se preocupam com hábitos sustentáveis sempre, ou na maioria das vezes, aumentou, de 74% em 2022 para 81% em 2023. Mas como será que os demais países lidam com o tema? Igor analisou a receptividade do público nos países em que a Darnel atua e falou com a gente sobre o assunto. Você vê agora. Os países da América do Sul têm uma boa aderência às políticas de sustentabilidade e, com certeza, também Estados Unidos, que vem com uma cultura já formada em sustentabilidade, dando mais importância a isso. A barreira maior nos países da América do Sul é o custo envolvido com relação à reciclabilidade, a todo o processo existente. Então, nós procuramos apoiar nesse processo como um todo. Mas a importância no momento da compra para o consumidor vem crescendo a cada dia. E hoje, por exemplo, temos um dado do Eye of Future Consumer Index, que revela que 84% dos consumidores consideram sustentabilidade no ato da compra. Então, isso não significa que eles aceitem, por exemplo, pagar muito mais por um produto porque ele é sustentável. Mas ele leva em consideração em não comprar um produto se ele não for sustentável. Então, é importante a gente sempre deixar claro que a decisão do consumidor passa por sustentabilidade em 84% dos casos, quando a gente fala do consumo geral. Isso vem aumentando. Conforme vão passando as gerações, a importância da sustentabilidade aumenta. Até porque a consciência com relação à necessidade de sustentabilidade vem aumentando com a informação. Então, eu acho que dia a dia esse índice aumenta, dia a dia as pessoas estão mais antenadas e têm mais informações sobre esse assunto. E é importante que todos tenham acesso a esse tipo de informação para dar o devido valor às ações que são criadas dentro das empresas, das companhias, para gerar esse tipo de condição sustentável para todo o planeta. Nós não podíamos encerrar a entrevista sem perguntar dos planos da Darnel para o futuro. Veja agora o que Igor Niero falou para a gente sobre esse assunto. Falando um pouco dos planos e metas da Darnel para o próximo ano, quando a gente fala com relação à sustentabilidade, principalmente, nós queremos sempre aumentar o nosso nível de reciclagem. Então, a meta da Darnel no Brasil, a gente fechou o ano de 2023 com aproximadamente 30% de material reciclado, dos nossos materiais, voltando à origem, e nós queremos alcançar em 2024 33%. Eu acredito que em 2025 esse número deva aumentar. Eu acredito que em torno de 40% como meta seria um bom número. Trabalhamos fortemente para que isso aumente exponencialmente, para que a gente possa fazer cada vez mais e de forma economicamente sustentável. E também
já ligado à sustentabilidade com os padrões de ESG que a gente trabalha todos os dias. Então, não só no ato do desenho da embalagem, mas também na governança de nossos produtos e de nossos processos e avaliando o impacto social, socioambiental. Então, a gente trabalha todas as nossas metas focadas, sim, em trazer um mundo melhor, em trazer alternativas que sejam de fontes sustentáveis, alternativas que sejam aderentes à realidade do nosso consumidor, mas que também não causem um impacto no meio ambiente. E as nossas metas são claras em relação a isso. São sempre desenho de novos produtos, deve-se considerar sempre sustentabilidade. Então, o desenho já deve conter essa mensagem de sustentabilidade, não só a mensagem, mas a realidade, né, de que possa ser utilizado ao longo da cadeia. E também, pensando num planeta melhor, a gente olha todas as formas possíveis de reduzir, por exemplo, o uso de água. Temos metas para redução de uso de água em nossas fábricas, redução de uso de pegada de carbono. Então, temos metas já bem agressivas para os próximos anos com relação à pegada de carbono, redução de água, de consumo e também no desenho dos nossos produtos. Bacana, um abraço grande, Igor. Obrigada pela entrevista. Gostaria então de fazer, em nome da Darnel, fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros de negócio e aqueles que desejam ser nossos parceiros de negócio também. Agradecer a vocês por esse momento que nós tivemos aqui para fazer esse bate-papo, para expor um pouquinho do que a Darnel faz e também nos colocar à disposição para um possível contato, para que a gente desenvolva projetos conjuntos. Temos também em nosso portfólio projetos conjuntos específicos com supermercadistas, com várias indústrias. Então, uma necessidade específica, a Darnel está disposta a ajudar a prover a solução. Então, obrigado a todos, agradeço muito esse momento e até a próxima. Hora de fazer uma pausa bem rápida, mas nem pense em sair daí. No próximo bloco a gente continua te mostrando os conteúdos incríveis que só a Super Hiper tem. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Nós da Ambev sonhamos com um futuro com mais razões para brindar. Estamos conectados com uma nova visão de negócio. Queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos. Indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo, com mais de 160 mil colaboradores, presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando, hoje, amanhã e sempre, porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso, em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer, somos a Ambev. Voltamos e foi bem rapidinho como eu tinha prometido, hein? Para este bloco nós preparamos uma entrevista muito interessante sobre Retail Media. E quem falou sobre o assunto foi o Fábio Amorim. Ele veio do Rio de Janeiro direto para os estúdios da Abras, aqui no Alto da Lapa, em São Paulo, e conversou comigo sobre o tema. Confira como foi. É isso, felizes hoje recebendo o Fábio Amorim aqui no nosso estúdio da Super Hiper, na Abras, muito gentilmente presente por aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho da sua área de experiência, aliás, mais de 20 anos no varejo, com passagens por empresas como Coca-Cola, BR Malls, Hortifruti Natural da Terra, onde foi CEO, assumiu como CEO do Hortifruti Natural da Terra, hoje é advisor da Pixel, empresa voltada para comercialização de mídia em supermercados. Fábio, uma alegria, valeu por estar aqui, bem-vindo. Obrigado, Adriana, obrigado pela oportunidade de poder contribuir no desenvolvimento de supermercado aqui no setor.
A gente que agradece. Fábio, vamos começar entendendo como foi essa sua jornada em shopping center para potencializar a receita de mídia nesse setor, hein? É bem interessante essa jornada. A gente começou lá em 2010, 2012, onde a gente tinha praticamente captação de verba de lojista, que é um similar à verba de indústria de supermercado. E 90% da nossa receita vinha só de lojista e a gente viu uma grande oportunidade para aumentar a receita através de anunciantes externos. E a gente focou praticamente em 4 pilares para poder desenvolver a receita de mídia de shopping center. Primeiro foi digitalização. Todas as mídias de shopping center eram analógicas, era banner físico, então tinha uma grande insegurança e dificuldade das agências investirem, porque era muito complexo você colocar banner em tudo que é shopping center pelo Brasil. Aí a gente começou a digitalizar, colocar mega banner digital, totens digitais, foi a primeira estratégia. A segunda foi padronização, criar um padrão único para todos os shoppings, para o anunciante conseguir falar, cara, eu vou comprar um circuito nacional ou regional, eu vou comprar um circuito de 10 megabanner ou de um circuito de totem em cada shopping. Então isso facilitou muito a compra por parte do anunciante. E terceiro foi cobertura, porque o anunciante ele quer estar presente em várias regiões geográficas e para a gente foi muito importante a gente conseguir, além dos shoppings da BR Malls, começar a comercializar mídia para shoppings que são parceiros, que não somente era do grupo, mas viu como uma grande vantagem se unir com uma plataforma onde estaria presente com mais de 100 shoppings na mesma plataforma para os anunciantes poderem contratar. E quarta e última foi através de métricas, você conseguia quantificar a audiência do shopping center lá. Então com isso a gente conseguiu triplicar o faturamento e onde a gente tinha 90% da receita de lojista e praticamente menos de 10% da receita de anunciante externo, conseguimos chegar a metade praticamente de lojista no anunciante externo. E essa metade do anunciante externo é 100% verba nova. Que legal, muito trabalho, né, para chegar a essas conclusões todas. Essa padronização parece ser essencial, vamos falar sobre isso. E a digitalização inevitável, né? Como você faria um comparativo que deva ser essa jornada agora nesse começo também de adaptação do setor supermercadista, nesse sentido? É bem interessante que é uma janela muito parecida, né? O que a gente tem vento a favor, que o tema retail media está muito em alta, desde a última NRF, que falou bastante desse tema. Só que quando você pega o supermercado, ele é muito parecido com o shopping center no passado, onde no supermercado quase praticamente 100% da verba que ele é originado para o supermercado é verba de trade, que é uma verba super importante. Só que a maior parte da verba publicitária está nas agências. Então, se você pegar pelo último SEMP do ano passado, gira mais de 23 bilhões de reais de verba publicitária em agências, onde praticamente os mercados capturam 0%. Então, é uma participação muito pequena, sendo que praticamente dos 80% maiores anunciantes do Brasil, 1/3 são indústrias, as quais investe boa parte do mercado publicitário através de agências em canais como TV, a rádio e outros meios, e muito pouco em supermercado, e esse pouco é praticamente em verba de trade. E por que a agência não investe no supermercado? Porque tem nenhum problema de shopping center. Não é digitalizado boa parte dos supermercados, os que são não tem um padrão, então tem muitas pessoas querendo digitalizar, mas querem um padrão diferente. Um colocando painel em cima de gôndola, outro em corredores de alto tráfego, um formato retangular, outro vertical. Então, você está gerando uma complexidade digital por parte da agência. E aí eu acho que o grande desafio que tem hoje o supermercado é criar esses padrões, que foi como a gente falou. O primeiro desafio é digitalizar. Que bom que os supermercadistas estão com esse engajamento para digitalizar, mas tem que digitalizar de forma correta. E na época a associação tinha um muito importante nesse papel, como a gente considera a Abras como uma associação super importante criar modelos de boas práticas. Eu oferecia para todas as associadas qual o melhor padrão para o meio de supermercado. E na época eu estava como CEO do Hortifruti Natural da Terra, a gente conseguiu desenvolver um padrão, depois de 1 ano e meio de estudos, testes, acertos, conseguiu achar um padrão, um formato que era horizontal, 4x1, que você consiga estar em corredores de alto tráfego, que permita ter uma boa visibilidade das campanhas lá, e com isso a gente começou a atrair vários anunciantes como Netflix, Globoplay, Chevrolet, Amazon Prime e assim por diante. Então é um dinheiro novo que hoje o Hortifruti Natural da Terra, durante a minha gestão, a gente conseguiu capturar, bem relevante, chegando para alguns casos quase 10% do lucro de uma loja sendo através de retail media. Só que hoje a gente tem uma cobertura muito pequena lá só Hortifruti, então a gente está tentando, através da Pixel, tentar criar um inventário, uma cobertura com vários supermercadistas. Então,
Essa semana está implementando através do Verde Mar, uma rede de supermercado no BH, e o objetivo é digitalizar uma série de outros supermercados. Mas nosso intuito não é fazer somente via Pixel, e sim ajudar através da associação da Abras a criar o padrão. Se o supermercadista lá do Paraná, do Nordeste quiser fazer, mas cria um padrão de looping, um padrão de secundário, se é vídeo de 10 segundos ou de 30 segundos, não, tem que ser o mesmo vídeo. Então a gente espera nas próximas edições dos eventos da Abras começar a comunicar qual o padrão que hoje a Abras considera como ideal para potencializar a verba das agências para o supermercado. Mas o roteiro é muito parecido, digitalização com padronização, um alto de cobertura, não dá para estar uma rede só, no Rio de Janeiro ter um padrão, uma mídia, São Paulo não tiver, BH ter, então tem que criar uma cobertura. E a última jornada é métrica. Não adianta também falar que você tem um anúncio lá, só impressões. Quantas pessoas de fato passam em frente a essa mídia e quantas pessoas interagem com a mídia. Aí a terceira etapa que a gente começa a entrar. Mas eu acredito que vai ser uma jornada muito parecida e hoje esse valor de 0,6% que hoje esse mercado captura de mídia out of home no Brasil, isso tem potencial de superar shopping center, que hoje tem em torno de 4%. Então tem potencial enorme para bater 10% e trazer receita nova para os supermercados. Tem tudo para isso, né? E a Abras com certeza está dentro desses estudos, né, de dar atenção para toda essa movimentação e desenvolvimento. Foi muito bacana o trabalho que vocês aplicaram no Natural da Terra, né? Todo esse estudo é importante para aplicar mesmo, trouxeram grandes anunciantes, é preciso ampliar para outras redes também esse serviço. Explica para a gente o conceito de Retail Media, que é um nome ainda pouco conhecido de todos. A tradução é mídia no varejo, né? Então, hoje é uma verba que o varejo ele já captura naturalmente através da que a gente chama de verba de trade, verba comercial, que é capturado pela área comercial. Só que a forma que captura essa receita é muito atrelada à performance de faturamento. E o que a gente está tentando trazer para o mercado de supermercado, que hoje tem uma verba que não é a conta quanto a vender a mais. Obviamente, vender a mais um produto, que está sendo anunciante da indústria, é consequência, mas vender impactos, audiência, topo de funil, formação de marca. Então, ele tem um valor muito grande para ajudar tanto a indústria a desenvolver as suas marcas, que consequentemente vão também vender mais, mas vão também capturar receita de anunciantes que não são fornecedores, que também tem um desafio de melhorar a experiência, a visibilidade da sua marca, como o lançamento de um carro, o lançamento de um empreendimento imobiliário, ou uma série nova que vai lançar na Netflix, assim por diante. Então, o supermercado passa milhões de pessoas com uma alta recorrência, só que a gente não explora como um veículo de mídia. Precisa adaptar direitinho para cada setor, não é? Agora, os supermercadistas, os supermercados devem enfrentar algumas resistências ou quais desafios exatamente principais, você que tem experiência pode contar isso para a gente, para adotar o Retail Media e também, claro, para superar esses obstáculos, qual seria a estratégia? Hoje a barreira inicial acaba sendo investimento de CAPEX, né? Você digitalizar a sua loja, mas hoje no mercado você tem uma série de empresas onde a gente consegue oferecer modelos econômicos muito mais viáveis, seja de compra e venda do painel de LED diretamente, ou modelo de locação, e para entrar realmente no orçamento do varejista, mas essa é a primeira barreira. A segunda barreira que eu encontro é porque o Brasil, no setor de supermercado, é muito regionalizado. Então você tem poucos players nacionais. E o que a gente entende é que para você se tornar relevante numa agência de publicidade, pegar campanhas nacionais, você só presente numa região, você não vai ter tanta força comercial. E aí vai ser obrigado a você se juntar a algum parceiro que consiga criar essa plataforma de venda para campanhas nacionais. E se for uma rede muito forte em determinada região, mas consiga ter uma penetração muito alta, acima de 50% da população onde você está atuando, aí sim você consegue atuar de forma sozinha. Senão você tem que juntar com outras redes da região para poder ganhar uma força comercial. Quais as tendências futuras que você vê para a aplicação do retail no varejo alimentar e como os supermercados podem se preparar, então, para essas mudanças, como a gente vem falando aí nessa pergunta anterior, já começar a armar estratégias para entrar também nesse desafio? A gente vê a tendência de consumo de mídia por parte do consumidor muito presente em mídia out of home, que vem crescendo ano após ano, e internet. E o que a gente acredita é que
quando você olha o mercado lá de fora, onde a internet tem já uma participação muito relevante no consumo de mídia, nos Estados Unidos, sendo que 80% dessa compra de mídia é através de programática. Então a gente acredita que o futuro fase 1, os mercados digitalizam, os mercados começam a ter métricas de audiência. A fase 2, como eu simplifico a compra de mídia através da agência, através de plataformas de compra, marketplace ou mídia programática. Com isso você coloca teu target, tua região geográfica e a própria plataforma já sugere o melhor inventário. Eu acredito que as empresas que estiverem já pensando em mídia programática, vinculando o teu inventário no DSPs da vida, você vai dar um passo à frente. Mas acho que a jornada inicial é digitalizar com padrão. Fase 2, ter métrica para quantificar e qualificar a sua audiência. Aí fase 3, como é que a gente consegue plugar em DSPs para poder aumentar a nossa relevância de mídia programática, que nos Estados Unidos 80% da verba de internet já é mídia programática, no Brasil já está 50% já e avançando. E cada vez mais mídia out of home tenta plugar os inventários em mídia programática também. Então acho que isso que é a tendência futura. É preciso pisar nesse terreno novo, mas com o solo bem estável, Exato. né? Você vê o setor supermercadista totalmente digitalizado dentro de um prazo de tempo? Eu acho que vai começar primeiro as grandes redes e as redes mais relevantes regionalmente falando. Depois é feito manada. Aí depois os demais começam a seguir. Mas eu acho que não é um processo rápido, pela dificuldade de rentabilidade que hoje os varejistas têm no Brasil e por ser um terreno muito desconhecido, vender mídia para um centro externo. Vender mídia para a indústria já é um território mais conhecido, mas tem que mudar um pouco o formato e as métricas lá. Mas talvez vai ter um primeiro passo as grandes redes nacionais, as regionais e depois as menores a médio prazo. Perfeito. E a gente espera acompanhar, né, e acompanhar o sucesso desse desenvolvimento todo. Pode, por favor, Fábio, estamos caminhando para o fim da nossa conversa muito bacana aqui no Super Hiper, deixar um recado para quem é proprietário de supermercado, para quem está envolvido no setor, um conselho direto, olho no olho, para dar o start e também começar a digitalizar o comercial. Eu acho que o primeiro conselho é assim, a oportunidade está na mesa de aumentar a tua receita de verba nova para os seus varejistas, vocês são relevantes, tem uma agência relevante para isso. E a preocupação de fazer de forma correta o projeto, senão você vai fazer um investimento alto de CAPEX lá e não vai conseguir potencializar a tua receita gerando uma frustração. Então são os dois recados, tem dinheiro na mesa, mas tem que saber fazer. Legal contar com você, viu? Fábio Amorim, advisor da Pixel, valeu por ter participado aqui do Super Hiper, ter vindo até o estúdio aqui na Abras. Sucesso em tudo, a gente segue acompanhando sua carreira também. Volte outras vezes para novas conversas. Muito obrigado, tchau, Adriana. Tchau, obrigada a você. Tá gostando do conteúdo de hoje? Então continue com a gente. No próximo bloco tem a estreia do quadro Pricing em Minutos com o CEO da Infoprice, Marcos Rogero. O programa faz uma pausa bem rápida, a gente volta já já. Nós da Ambev sonhamos com um futuro com mais razões para brindar. Estamos conectados com uma nova visão de negócio. Queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema, de forma que todos nós possamos crescer juntos. Indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo, com mais de 160 mil colaboradores, presente em 50 países. E um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando, hoje, amanhã e sempre, porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso, em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer, somos a Ambev. Obrigada pela companhia, já estamos de volta e aqui na Super Hiper os conteúdos não param. A informação está por todos os lugares. Somos multiplataforma e você pode acessar tudo que produzimos muito além do nosso programa de TV. É isso mesmo, você consegue ficar bem informado sobre todas as movimentações do varejo alimentar brasileiro, mesmo depois que o programa acaba. Quer saber como? É só seguir a Super Hiper nas redes sociais. Estamos no Instagram como
@superhiperoficial. Também temos o nosso site, www.superhiper.com.br. No site dá para ler as principais notícias do setor, ficar por dentro dos principais eventos do segmento e ainda ler a revista Super Hiper online ou baixá-la em PDF e levar para onde quiser. No site você também pode assinar gratuitamente nossa newsletter e receber em seu e-mail em primeira mão as principais notícias do varejo alimentar brasileiro. Eu repito o site, então anote aí, www.superhiper.com.br. Chegou a hora de te mostrar como foi a participação do presidente da Abras, João Galassi, no evento que celebrou o Dia do Produtor, durante o 57º Congresso Brasileiro de Olericultura. Galassi esteve no IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, e palestrou para estudantes e pequenos produtores rurais. Na ocasião, João Galassi apresentou o trabalho da Abras e números importantes para o setor. Acompanhe. A missão da Abras, é representar, defender e impulsionar, integrando todos esses 3 pontos permanentemente. Nós temos, além da Abras, tem 27 estaduais em cada estado, essa é a nossa força em conjunto, Então, cada estado nós temos uma associação e o conjunto dessas associações formam a Abras. Os números desse ano, que nós fechamos do ano passado, o setor faturou 1 trilhão de faturamento em 2023. Nós temos hoje 45, aquele número de 45 milhões ali, ele está errado. Na verdade, são 32 milhões de consumidores que nós atendemos diariamente. 9 milhões de colaboradores diretos e indiretos, 733 mil checkouts, nós temos uma participação do PIB de 9,2%, e nós temos 414.663 lojas para que todos os produtores possam vender os seus produtos à vontade. Quando nós levamos a proposta da reforma tributária, na reforma tributária, a criação da cesta básica de alimentos isenta, e conseguimos, dentro da Câmara no ano passado, aprovar esse texto, nós aprovamos o seguinte texto: a criação do artigo 8º, fica criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que considerará a diversidade regional, cultural de alimentação do país e garantirá alimentação saudável e nutricionalmente adequada em observância ao direito social à alimentação previsto no artigo 6 da Constituição Federal. Ou seja, nosso texto constitucional constituiu, em primeiro lugar, que a nossa cesta básica de alimentos isenta deveria de ter uma alimentação que represente segurança alimentar, diversidade regional, alimentação saudável e alimentos destinados ao consumo humano com 60%. Além da cesta básica isenta, um outro grupo de produtos que não estariam na cesta básica deveriam ter uma redução da carga tributária de 60%. Os produtos para cuidados menstruais também nós trabalhamos desse ponto, trabalhamos na higiene e limpeza também com 60% de produtos, mas esse caso aqui... E aqui tem um dado muito interessante, esse novo imposto que vai ser criado, ele vai juntar alguns impostos que basicamente nós vamos trabalhar dentro desse novo modelo que é o IVA, Imposto de Valor Agregado. Esse modelo do Imposto de Valor Agregado, na média mundial dos países que utilizam o IVA, de todos os produtos que passam nos supermercados, está em torno de 12,39%, e o IVA médio ponderado de alimentos, 6,88%. E aqui também aproveito, já que nós estamos num ambiente do agro, ligado ao agro, foi feito um grande trabalho por parte da Frente Nacional, por parte da Frente Parlamentar do Agro, para garantir que até determinado valor, se não me engano, 4 milhões e 600, ou 3 milhões e 600, ou 4 milhões e 600, o agricultor não pague nenhum tipo de impostos na produção. Isso aí foi feita uma conquista muito importante da Frente Parlamentar do Agro.
Aqui, no início, essa já é metade da jornada, pessoal. Antes dessa jornada, a proposta que o governo tinha apresentado era uma proposta seguinte, tudo ia ser 25%. Ah, César, eu estava comentando o seu. Tudo ia ser 25%, e depois eles iriam dar um cashback para determinado nível de pessoas por faixa de renda. Então, imagina o seguinte, você ia pagar um hortifruti no supermercado, as folhagens que hoje são isentas, 25% de imposto. Já pensou um pé de alface com 25% de imposto? Ah, não, mas vai ter uma redução para as pessoas de baixa renda terem um cashback. Ah, ok. Quem ganha R$1.000 vai ter cashback? Ah, vai. Quem ganha R$1.000,01? Não, esse não vai ter. Então, esse do R$1.000 vai passar a ter que pagar 25%, isso no primeiro começo da história, que era pior ainda. Mas agora, depois de aprovado aquele texto constitucional, nós passamos por uma outra fase, que é a fase de definir quais seriam os produtos que iam compor a cesta básica. E aí, dentro desse processo, a proposta que o governo apresentava era 19,4%, basicamente dos 25% para 19%. Um absurdo completo, porque onde já se viu, nós temos no mundo alimentos em 6,84% na média, nós temos hoje hortifruti isento, e nós passaríamos a pagar 19,4%. A proposta da Abras traria para 13,2%, e hoje o efetivo no Brasil está em 12%, mais ou menos, tá? Então, ou seja, isso representaria um aumento de 62% da carga e uma perda de renda por parte da população de 70 bilhões. O que acontece na prática? Na prática é o seguinte, se eu tenho que pagar mais impostos, eu compro menos alimentos. A realidade é essa. É na veia o problema. O problema do agricultor, se nós não fizéssemos esse trabalho e defendêssemos, de fato, o poder de compra do consumidor, nós teríamos uma quebra no faturamento, nós teríamos uma quebra no volume de compras. Bom, e aí começou toda a nossa dificuldade, aqui eu mostrava um pouquinho qual que era a proposta do governo, qual que era a nossa proposta. Aqui a nossa proposta de cesta básica, o que nós estávamos propondo compor. Aqui os hortifrutis também isentos, 100% isentos, nós propusemos. Aqui os produtos regionais, que eu acho muito importante também, valorizar a cultura regional, esses são os produtos que nós apresentamos. Estou passando um pouco rápido aqui, o pessoal já me falou aqui que eu tenho que acelerar. Aqui os produtos de higiene e limpeza, aqui e tal. Mas aí chegou na hora do vamos ver lá na Câmara Municipal, lá na Câmara, no Congresso, e agora está indo para o Senado. Nós tivemos 477 votos, vencemos o governo, conseguimos implantar uma cesta básica justa com todos esses produtos. Mas agora o próprio governo comemora que a cesta básica, ou seja, no final das contas, isso até nos deixa felizes, porque no final nós estávamos no caminho certo, nós estávamos indicando o melhor caminho. Hoje é um dia muito especial que nós estamos aqui em Campinas, no IAC, participando desse evento, apresentando os nossos dados aqui da Abras, nesse evento onde basicamente se comemora o Dia do Produtor Rural, né, promovido pelo SEBRAE, pela FAESP e pelo próprio IAC, onde nós pudemos apresentar um pouquinho mais sobre os dados da Abras, os dados do setor, e trouxemos também aqui uma visão sobre uma parte específica, tanto da reforma tributária, da cesta básica, da importância da cesta básica, como também do setor de hortifruti, onde nós pudemos expor um pouco mais as oportunidades que nós temos dentro do hortifruti, as oportunidades principalmente na construção de uma cadeia mais sustentável, uma cadeia que possa aumentar a sua eficiência, né? Reduzindo a ineficiência, numa cadeia que você tem ainda a oportunidade de ampliar o faturamento, porque na verdade nós temos hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a participação de hortifrutis, de frutas, legumes e verduras consumida pelos brasileiros ainda está abaixo do ideal, né? Então esse conjunto de conversar com os produtores, num movimento formalizado pelos sindicatos,
pelo próprio SEBRAE, pelo próprio Instituto Agronômico de Campinas, com os dados inclusive da Embrapa, para nós é uma honra e acho muito importante essa união. A cadeia como um todo se fortalece quando nós conversamos e expomos as nossas ideias e os nossos dados. O que chamou muita atenção, muitas vezes os nossos próprios fornecedores não têm a ideia da dimensão da cadeia do setor dos mercados. Hoje nós temos 414 mil lojas, hoje nós temos 60% do nosso faturamento, são necessárias 1.250 empresas. Mas no mundo, por exemplo, na maioria dos outros países, 3, 10, 5 empresas participam com quase 100% do faturamento. Então a oportunidade para os agricultores poderem vender os seus produtos numa cadeia que está concentrada é muito menor. Agora, numa cadeia desconcentrada como é a nossa no Brasil, e tem que ser valorizada cada vez mais, é um privilégio. Então, por isso que nós temos que cada vez mais ter essa integração para que todos saibam os desafios, as oportunidades e também as qualidades, né, que nós temos. Hoje o setor dos mercados é um setor que tem uma qualidade muito importante na vida do brasileiro, por abastecer a população brasileira, por contribuir na contratação de colaboradores. Por sinal, hoje nós temos 357 mil vagas em aberto no país hoje ainda, que está sendo oferecida para a população brasileira. Enfim, só tenho a agradecer esse movimento, esse evento, e foi muito bacana. Nossa equipe também conversou com a pesquisadora científica e presidente do 57º Congresso Brasileiro de Olericultura, Eliane Gomes Fabbri, o diretor-geral do IAC, Marcos Landel, e o gerente regional do SEBRAE Campinas, Nilson Freitas. Vamos assistir. A história do Congresso Brasileiro de Olericultura é bem antigo, né? Nós estamos na 57ª edição e ele é importante para a gente discutir a pesquisa brasileira em prol de um assunto bastante relevante, que é a produção de hortaliças a nível nacional. E junto com isso é importante, então, ter o Dia do Produtor para que a gente trouxesse, né, para o debate também produtores e transferindo resultados de pesquisas na área de horticultura para os produtores. Então a participação hoje aqui desses produtores é extremamente importante, porque há uma troca, né? Entender que será o que nós fazemos de pesquisa está atendendo ou está chegando para o produtor? Isso é um debate muito importante e constante. Então é fundamental que haja essa troca entre os atores da cadeia produtora de hortaliças. Hoje nós estamos aqui comemorando o Dia dos Produtores, né? Há uns 30 anos atrás era muito comum a gente ter uma visão muito estratificada da agricultura, né? De uma forma geral. Parecia que os setores não se organizavam e não se ligavam, né? A partir do início dos anos 90, houve uma nova visão do agro paulista e brasileiro, né? A criação, por exemplo, do AgriShow foi fenomenal para os agricultores começarem a se identificar e perceber a sua importância para a sociedade brasileira e também para o mundo, né? Esse engajamento do setor representado pelos supermercados, enfim, é de extrema importância. Hoje é a forma de escoamento daquilo que o produtor produz em suas roças, né, no seu campo. Isso também, há algumas décadas atrás, esse tipo de percepção de quem consumia os produtos nem sempre era muito claro, né? Às vezes, eu me lembro, consumia coisas na rua, em pequenos carrinhos ou carros adaptados, tal, mas era uma coisa meio incerta, tinha muitas, inclusive em termos de qualidade, havia muitas dúvidas e tudo mais. Esse setor, depois que ele se organizou, se fortaleceu, ele passa a dar para a população brasileira primeiro, dar a certeza da questão de qualidade, que é importantíssimo, inclusive para a saúde da população, e a certeza que essa população vai ser abastecida. Ela vai chegar no outro dia, ela vai ter acesso ao alimento e tal, porque toda essa área também hoje está organizada. Nós estamos muito felizes com esse evento.
É a primeira vez que a gente consegue ter o Dia do Campo, né, que é um dia voltado ao produtor rural, dentro de um congresso. E é a primeira vez que esse congresso, que é nacional, vem para Campinas, que é o Congresso de Olericultura. E o Dia de Campo tem a principal pegada, o principal objetivo é trazer o homem do campo para próximo das tecnologias e também acesso a mercados. Então hoje nós tivemos um dia muito feliz, com um ciclo de palestras acontecendo aqui com especialistas. E nós queremos fazer um agradecimento especial ao João Galassi, presidente da Abras, que veio aqui para nós apresentar para os pequenos produtores a realidade das redes supermercadistas, né, como os supermercados compram, o que FLV representa dentro do share do mercado, dentro daquilo que o mercado vende, né, o que isso representa, como que é o comportamento desse consumidor, trouxe alguns números e algumas estatísticas e apresentar isso para o nosso pequeno produtor para que ele entenda a cadeia que ele está inserido e também, acho que o elemento principal é a Abras abrir essas portas para que haja esse diálogo e a gente consiga encurtar cada vez mais, né, o produtor do distribuidor, para que ele já esteja mais próximo para fazer negócios. Quando a gente trabalha o produtor porteira para dentro, para que ele tenha tecnologia, para que ele produza com mais eficiência, tudo isso é muito importante, mas também acessar mercados. Então, quando a Abras vem para a gente, né, nesse importante evento e abre as portas para que a gente estabeleça um diálogo cada vez mais próximo, isso é muito importante porque a gente diminui barreiras e a gente consegue agregar mais para o nosso cliente final na ponta, né? Então eu entendo que todos ganham. Um super abraço ao presidente João Galassi, parabéns pela apresentação, um abraço também a todos do Instituto Agronômico. E hoje é dia de estreia, que tal saber mais sobre pricing com quem mais entende do assunto? A nossa parceira InfoPrice veio aqui em nossos estúdios e preparou um conteúdo exclusivo para descomplicar o assunto. O CEO da empresa, Marcos Rogero, já está preparado e comanda agora o Pricing em Minutos. Olá, Adriana. Sou o Marcos Rogero, CEO da InfoPrice, consultor de Pricing e o especialista responsável pelo Pricing Class, nosso curso de precificação inteligente. A InfoPrice é uma empresa de tecnologia com soluções de precificação de ponta a ponta. Esse é o Pricing em Minutos e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância e os ganhos da precificação inteligente. Você que está assistindo, como que faz a precificação do seu varejo? Qual que é o preço correto para cada um dos 7, 8, 9, 10 mil produtos distintos em cada uma das suas lojas, para que você consiga alcançar a sua estratégia? Tradicionalmente, muitos varejistas começam e utilizam markup ou a margem para definir preços, uma abordagem que adiciona um percentual fixo sobre o custo de cada um dos produtos. Apesar de simples, esse modelo não considera fatores como concorrência, demanda e sensibilidade ao preço dos consumidores. Vale lembrar que o conceito de margem bruta e markup são diferentes. Ambos, como indicadores, são importantes, porém, como forma de precificação, são limitados, pois não dão conta de fatores externos, como concorrência, comportamento do shopper e percepção de preço. Para uma precificação inteligente, precisamos abarcar muitos outros fatores. Estudos mostram que varejistas que utilizam estratégias de precificação avançadas aumentam suas margens de competitividade em até 2, 3 pontos percentuais. Empresas que migraram do markup para a precificação otimizada repetidamente demonstram aumentos expressivos de lucratividade em pouco tempo, sem perder suas vendas, mantendo ou até melhorando sua competitividade, o que pode parecer um contrassenso. Mas o que é então precificação inteligente? Apesar de parecer um monstro de 7 cabeças, até o final dessa pílula você vai conhecer os benefícios de utilizar esse método. A precificação ou pricing inteligente nada mais é do que adicionar camadas de dados e informações sobre sua empresa, seus clientes, sua concorrência e sua loja na hora de precificar. Vale notar que isso deve estar circunscrito em uma definição estratégica, bem como que você tenha processos, pessoas e ferramentas aderentes, tanto para planejar quanto para executar a precificação. Esses dados, essas informações vão te dar uma visão clara de como que o mercado se comporta, e você verá que tem muito mais oportunidades de lucro a partir disso. Para começar, você precisa entender onde seu cliente compra quando não está comprando de você. Existem diversos métodos de realizar esse entendimento, mas o mais simples é fazer uma pesquisa diretamente com os próprios clientes da sua loja.
Depois disso, você pode adicionar camadas extras de informações, com base em semelhança de sortimento, distância entre lojas, tipo de loja, né, perfil de loja e a própria competitividade com os concorrentes. A precificação inteligente vai requerer um monitoramento contínuo e ajustes frequentes para que você possa manter a competitividade desejada e a rentabilidade que você almeja. Preços bem ajustados também vão melhorar a percepção do consumidor sobre a justiça de preços e a competitividade da sua própria loja, bem como ajudam a comunicar o seu posicionamento de forma inconsciente ao shopper, melhorando a retenção e o retorno do seu cliente na sua loja. A transição do markup para a precificação inteligente é um passo essencial para varejistas que desejam se destacar no mercado. Em resumo, os ganhos vão incluir maior margem de lucro, maior competitividade e melhor satisfação do cliente. A precificação inteligente permite que os varejistas também se adaptem mais rapidamente a mudanças que existem no mercado. Isso aumenta a resiliência do negócio frente a flutuações econômicas, tendências de consumo e, eventualmente, até eventos locais, como, por exemplo, a abertura de concorrentes. Clientes da Infoprice relatam aumentos de lucro líquido de até 150%, com aumentos de 2 até 5 pontos percentuais de margem bruta. Em um outro caso nosso, um cliente em apenas 30 dias conseguiu aumentar sua lucratividade em 26%, adotando estratégias avançadas de precificação, sem perder competitividade, sem perder vendas. Para que sua empresa conquiste, então, esses resultados, é necessário que você conheça e comunique a estratégia da empresa, traduza a estratégia da empresa na estratégia de compras e precificação, e crie e mantenha uma estrutura, organograma, pessoas, responsabilidades, processos e ferramentas relacionados com pricing. Definir e acompanhar os indicadores, utilizando eles em um método estruturado de tomada de decisão também é fundamental, para que você consiga acompanhar e garantir que a execução está saindo de acordo com a estratégia que foi pré-definida. Quando eu falo de acompanhar, inclusive, estou falando em monitorar os resultados dessas estratégias de precificação e fazer ajustes conforme necessário. Isso é comum e é importante que aconteça. Isso garante que a empresa vai permanecer competitiva e consiga responder rapidamente às mudanças do mercado e ajustar a sua própria aplicação da estratégia. Você pode adicionar a inteligência na sua empresa com estratégia e ferramenta de precificação. Aqui na Infoprice temos as soluções para todas as etapas desse processo, desde a definição de estratégia com a nossa consultoria até a efetiva execução de preços. Ferramentas como o ISA, Infopênio da Infoprice coletam dados de preço e fornecem insights valiosos para a precificação relacionada aos seus concorrentes. Já o IPA, software de precificação, automatiza regras de preço, prevê a demanda e sugere quais são os preços que vão maximizar seus lucros. Ou seja, a transição do markup para a precificação inteligente é um passo essencial para varejistas que desejam se destacar no mercado. Resumidamente, os ganhos para quem adere a essa nova forma de precificar são maiores margens de lucro, melhor competitividade e mais satisfação do cliente. Na próxima pílula, falaremos aqui sobre como criar uma cultura efetiva de precificação estratégica na sua organização. Essa foi uma pílula do nosso conteúdo para que você possa dominar a precificação inteligente. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e preencha nosso formulário, descobrindo como aumentar sua rentabilidade. Até a próxima, pessoal! Super abraço também aos amigos da Infoprice, parabéns pela estreia. Espero vocês em breve para mais uma edição deste quadro que com certeza vai conquistar os nossos espectadores. Essa edição do programa Super Hiper tá chegando ao fim, mas semana que vem a gente volta, compromisso marcado, com mais conteúdos relevantes, mais entrevistas e tudo o que você precisa saber sobre o setor supermercadista. Nosso compromisso, quinta-feira que vem, 20 horas, na Com Brasil e no nosso canal do YouTube. Não se esqueça, eu vou estar te esperando. Um super abraço e até lá!